nós estamos aqui na Faculdade Peruíbe e eu vou aproveitar essa oportunidade para estar demonstrando para vocês, de maneira prática, algumas adaptações ergonômicas que nós podemos fazer aqui no ambiente de trabalho, que é típico de trabalho de escritório, mas que nesse momento de quarentena, em que muitas pessoas estão desenvolvendo as suas atividades em casa, né, o famoso home office, nós podemos utilizar desses aspectos também no nosso cotidiano aí no trabalho de casa. Então nós estamos aqui com a colaboradora Thalita, que também trabalha aqui na Faculdade Peruíbe, e inicialmente eu gostaria de chamar a atenção para a forma como a gente deve se sentar aqui na cadeira, né? Ela está sentada, né, de uma maneira correta, então a pelve dela está bem ajustada aqui no fundo da cadeira, as suas costas estão apoiadas no encosto da cadeira, mas a verdade é que muitas vezes nós acabamos nos posicionando de uma maneira inadequada. Você pode demonstrar, Thalita, uma situação de como você senta, por exemplo, em uma situação na qual você está bem relaxada, bem confortável, uma sexta-feira à noite, quando você está cansada? Exatamente. Muitas vezes a gente acaba se posicionando dessa maneira. Você pode vir um pouco mais para trás? Então a gente joga as nossas pernas para frente, apoia o nosso peso sobre a nossa região sacrocoxígea, e isso gera um desalinhamento de toda a nossa coluna vertebral. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses ajustes que aparentemente são mais confortáveis, mas que a longo prazo podem trazer prejuízos, como por exemplo dores crônicas. Então, inicialmente a gente precisa se atentar ao posicionamento correto, em que a gente tem que ter, pode sentar normal, Então, sentado sobre os nossos isquios, que são dois ossos que nós temos aqui na nossa região glútea, e com a nossa coluna apoiada. Mas apesar desse apoio, a gente não pode se esquecer de manter o nosso abdômen ativo. Então a gente precisa manter uma ativação ao longo do dia para gerar uma estabilização sobre o nosso tronco. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção para os nossos membros inferiores. Pode mostrar aqui um pouquinho mais atrás, Thalita? A gente precisa, pode vir mais. A gente precisa aqui, ó, de apoio total dos nossos pés no solo. Então os nossos pés têm que estar bem firmes no solo, mas sem uma flexão excessiva de joelho e quadril e também sem uma extensão excessiva. E esse ajuste a gente pode fazer com a regulagem da altura da cadeira. Então a minha cadeira ela precisa ter, no ambiente de trabalho, né, principalmente, uma regulagem de altura que me possibilite o ângulo de 90 graus aqui no joelho, 90 graus também no tornozelo e 90 graus aqui no quadril. Essas angulações, elas trazem uma situação de conforto para essas articulações e evita essa sobrecarga que pode ser gerada se eu não tenho essa regulagem de maneira adequada. Além disso, se essa cadeira fosse muito alta, você consegue aumentar um pouco mais a regulagem da cadeira? Uma cadeira muito alta, por exemplo, imaginando uma pessoa que seja de uma estatura um pouco mais baixa, e que ela não possibilite o apoio dos pés no solo, vai gerar aqui uma compressão sobre a região posterior da coxa. E isso pode gerar, por exemplo, sintomas vasculares e neurológicos. Uma sensação de formigamento, uma sensação de dormência. Então a gente tem que evitar essa compressão. Por isso que a gente precisa de uma regulagem que seja um pouco mais baixa, no caso da Thalita, para que ela mantenha o apoio dos pés no solo. Pode abaixar um pouquinho. Então, essa posição é adequada. Se porventura essa cadeira fosse muito alta e não permitisse essa regulagem, ela poderia colocar um apoio embaixo dos seus pés. Então, alguma estratégia a gente precisa utilizar para poder ter um trabalho um pouco mais confortável e que vai gerar uma produção mais eficiente. Observando agora os membros superiores dela, pode ir lá na frente. A gente precisa ter um trabalho com condições, né, que possibilitem ombros relaxados. Então, se o teclado dela fosse muito alto, ela precisaria gerar aqui uma flexão de ombros, que geraria uma tensão a longo prazo, visto que ela trabalha constantemente, né, fazendo digitações e redigindo documentos. Então ela precisa de uma superfície
na qual possibilite o apoio dos seus antebraços e que ela mantenha os seus ombros relaxados para não tensionar não só os ombros, mas a região aqui de trapézio e pescoço também, que pode acabar repercutindo em até mesmo dores de cabeça. Além disso, o teclado precisa estar um pouco mais próximo, porque se ela vai, para ela alcançar esse teclado mais distante, ela vai acabar gerando aqui, ó, uma flexão de ombro. Então, se a gente traz esse teclado um pouco mais próximo do corpo dela, ela evita esse posicionamento de flexão de ombros dela. Uma outra sugestão seria a possibilidade de adquirir algum equipamento que gere aqui, ó, um apoio para a região do punho dela, para que ela gere uma situação de mais conforto e evite uma sobrecarga sobre os músculos extensores de punho dela. Por conta do fato dela ter que estar o tempo inteiro digitando, se ela mantiver um apoio aqui embaixo, ela consegue descansar um pouco mais essa musculatura e evitar essa sobrecarga. E aí, por fim, avaliando aqui a condição, né, do campo visual dela, a gente precisa se atentar também à altura do monitor. O monitor ele não pode estar muito alto nem muito baixo. O ideal é que nós possamos manter na linha dos nossos olhos um campo visual aqui, ó, na região central desse monitor. Então, para isso, muitos aparelhos atualmente eles possuem regulagem de altura. E aí, na nossa casa, caso a gente não tenha à disposição algum suporte que possa trazer essa regulagem de altura, a gente pode colocar um apoio, por exemplo, para aumentar um pouco mais a tela do nosso computador, caso ela esteja muito baixa. Então, alguma superfície que tenha um volume para manter essa tela um pouco mais alta. No caso aqui do monitor que ela utiliza, ele possui uma leve inclinação, então ele não é totalmente reto aqui. Ele tem essa leve inclinação para justamente poder se adequar ao campo visual dela. E em relação ao mobiliário em geral, o que é sugerido é que ela mantenha perto do seu alcance, que a gente chama de alcance ótimo, todos os materiais, todas as ferramentas que ela vai utilizar ao longo do seu dia a dia de trabalho, para evitar, por exemplo, movimentos de torção, movimentos de flexão, para que ela possa alcançar algum objeto abaixo do seu tronco ou muito acima. Então, esses materiais que são menos comuns na sua prática diária é que devem estar um pouco mais distante, mas os materiais que ela utiliza com mais frequência precisam estar aqui mais próximo, né? Então a gente percebe, por exemplo, o telefone, o grampeador, canetas, né? Que são os documentos que ela mais utiliza, alguns papéis, alguns documentos estão bem aqui próximos dela. Isso acaba estando bastante adequado, tá certo? Acompanhe aí os nossos vídeos, né? Nós teremos outras oportunidades de estar trazendo novas dicas para vocês. Espero que tenha ajudado, espero que vocês consigam fazer o ajuste aí no ambiente de trabalho de vocês. Isso com certeza trará muito mais conforto na execução do seu trabalho e será muito eficiente aí para o desenvolvimento de uma excelente qualidade de vida e na saúde de vocês. Um abraço e até a próxima!